Oi, turminha do terceiro ano. Então, na aula de hoje nós vamos retomar sobre o que nós vimos acerca da afrodescendência. Lembra que nós vimos sobre ascendente e descendente? Que ascendente é quem vem antes de mim, descendente são as pessoas que virão depois, os meus filhos, meus netos e os meus bisnetos. Nós somos descendentes do povo indígena, africano e europeu. Lembra lá na descoberta que antes tinha os índios e aí os europeus vieram para cá e depois escravizaram o povo africano e nós nascemos dessa misturinha? Mais tarde vieram italianos, japoneses também e o povo brasileiro é uma mistura de raças, certo? Mas nós vimos sobre os índios, né, a importância da cultura deles, e agora nós estamos vendo sobre os africanos, ok? Que nós somos afrodescendentes deles. Eles são nossos ascendentes, nossos ancestrais, ok? E aí nós vimos que a ancestralidade africana deixou muita coisa pra gente. Tem muita comida que a gente aprendeu a comer com o povo africano, como por exemplo a feijoada. Tem muitos hábitos que nós temos que vieram dos africanos, a capoeira que eles deixaram, o nosso jeito de se vestir bem colorido, alguns penteados como as tranças. E nós temos muitas características também físicas, muitas pessoas têm do povo da África, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito legal, mas que aconteceu e que merece a nossa atenção, que foram as migrações forçadas. Que é isso? O povo africano estava na África, que é lá no país deles, de origem, lá no continente africano. E aí os portugueses e os europeus que estavam aqui, eles queriam escravizar os índios para tirar ouro e o pau-brasil e fazer o que eles quisessem sem receber nada em troca. Só que os índios, eles começaram a resistir, eles não queriam ser escravos, e com razão, ninguém quer. E aí o que eles fizeram? Eles decidiram ir até a África e trazer os negros africanos para trabalhar nesse trabalho forçado, pesado, que era mesmo de ir lá nas minas tirar o ouro, garimpar, cortar madeira, caçar. E os africanos vieram porque quiseram? Não. Eles foram forçados a vir para o Brasil de uma maneira horrorosa. E como é que eles vieram? Na época, o meio de transporte que tinha era os navios, as embarcações. Então, eles buscaram os negros nas embarcações para o Brasil. Só que as embarcações não eram luxuosas, não eram como um cruzeiro, que eles tinham comida e que eles vieram bonitinhos. Pelo contrário, nós vamos ver um texto lá na página 35, então já vai pegando o seu livro, que conta pra gente como é que eram esses navios negreiros, como ficaram conhecidos, até os negros chegarem no Brasil. É importante a gente lembrar essa história e saber que hoje em dia ainda existe muito preconceito contra as pessoas que têm pele escura. E isso não tem que existir, jamais teve que existir. Os europeus implantaram isso de que a pele branca é melhor e é mais bonita do que a pele negra. Isso é uma grande mentira, nós somos iguais. Por dentro, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos direitos. É só questão de cor. Já pensou se todo mundo fosse igual? Já pensou se todo mundo tivesse o mesmo rosto, o mesmo jeito, o mesmo cabelo? Que sem graça seria, né? E o Brasil, ele é muito interessante por conta dessa diversidade. Tem gente de tudo quanto é jeito. E a gente tem que respeitar isso. Então vamos lá para a página 35. Nós vamos ler o texto. Depois vamos ler o texto na página 36 e responder algumas questõezinhas, tá bom? Então me acompanha. Então vamos lá, galerinha. Migrações forçadas. As migrações africanas foram mais intensas no período colonial, ou seja, quando o Brasil era colônia de Portugal, a gente pertencia a Portugal. Lembra, antes da proclamação? Quando muitas pessoas foram presas, transportadas em navios pelo Oceano Atlântico e vendidas como escravas aos colonos portugueses no Brasil. Já pensou? As pessoas eram vendidas que nem produtos. Colocavam realmente os negros africanos no mercado para a pessoa escolher
qual que eles queriam comprar. Eles olhavam até os dentes para ver se eram fortes, né? Quanto mais o dente era forte, mais indicava que o escravo ele tinha força para trabalhar. Gente, isso é horrível, né? Essa migração forçada foi extremamente cruel com gerações de grupos de africanos. Navios vinham carregados de seres humanos. Muitos morriam na travessia. Os que resistiam fisicamente chegavam aos portos na costa do litoral do Brasil e eram vendidos no mercado de escravos. Por que eles morriam? Porque não tinha água nem comida para eles. Eles vinham amontoados um em cima dos outros. Não tinha nem espaço para se moverem, eles vinham deitados, sem se mexer. Às vezes, sabe quando a gente fica sentado e fica com as pernas dormentes? Então, e o caminho que eles percorriam pelo oceano era grande, não era de um dia para o outro, eram vários dias. Então, alguns não resistiam e os que chegavam eram vendidos no mercado de escravos. Famílias inteiras eram separadas, cada um ia para um lado, né? Pessoas que falavam diferentes línguas e vinham de diferentes pontos da África eram obrigadas a conviver e trabalhar juntas. Então, lá na África não tem só um tipo de língua. Tem uma parte que fala o português de Portugal hoje em dia, porque foi colonizada. Cada local da África tinha sua língua própria, né? O seu modo de ser. Assim como os índios. A gente não pode falar que africano é tudo igual, não. Tá? Eles também possuem suas tribos. E eles eram obrigados a conviver juntos e as famílias eram separadas. Os africanos foram escravizados para trabalhar nas minas e nas lavouras. Minas procurando ouro, lavoura plantando café, cana-de-açúcar. Muitos morriam pela exaustão do trabalho braçal. Lembra lá da poesia de cordel do Patativa, do Patativa, esqueci o nome agora, gente, Assaré, Patativa de Assaré. Era o trabalho braçal 3 vezes pior. Era muito exaustivo. Outros morriam em decorrência dos castigos que lhes eram impostos nas tentativas de fuga. Então, quando um escravo tentava fugir, às vezes ele era chicoteado até a morte, ou eram presos por correntes. Ser humano, gente, tá vendo o quanto era horrível? E por isso que a gente não pode alimentar preconceito. Outras vezes morriam de doenças provocadas pelas más condições de vida. Eles não comiam direito. Eles não tinham local para tomar banho, nem roupas limpas. Então, às vezes eles ficavam doentes. Eles dormiam no chão, né, gente? Lá na senzala, acorrentados. Então, a senzala era o local que eles dormiam mesmo. Era como se fosse uma casa subterrânea por baixo do casarão das pessoas ricas, que eles dormiam lá acorrentados. Essa realidade durou séculos, até que foi proibido, graças a Deus, o tráfico de seres humanos pelo Atlântico e mais tarde abolida a escravidão no Brasil. Mas não sem deixar profundas sequelas sociais e históricas nos afrodescendentes do país. Que sequelas são essas? Até hoje, tem muitas pessoas que têm preconceito com as pessoas negras. Acham que elas são piores do que nós. Isso que nós, digo eu, professora Jennifer, que tem a pele clara, por exemplo. E muitos nós da sala que temos também, muitos colegas. Isso não é verdade, nós somos todos iguais, combinado? Aqui é um documento de 1788 mostrando planos de convés e seções transversais do navio britânico Brooks. Então, esse aqui é um documento. Lembra que a gente viu até sobre mapa? Esse aqui é tipo uma planta do navio. Como é que ele seria dividido, tá? Para caber a quantidade de pessoas que cabiam aqui. Mesmo assim, as condições eram bem ruins. Então, esse é o texto da página 35. Agora, nós vamos para a página 36, ok? Coloca aí junto comigo. Espaços de memória. O sítio arqueológico Cais do Valongo está localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro e abrange toda a Praça do Jornal do Comércio. Situa-se na antiga área portuária, na qual o antigo cais de pedra foi construído para o desembarque de africanos. Esses sítios arqueológicos não é de sítio de fazenda não, tá, gente? São locais, às vezes um sítio arqueológico pode ser uma floresta, no meio de uma floresta. E aí tá localizado lá no Rio de Janeiro e mostra toda a praça do Jornal do Comércio.
que tem lá nesses sítios arqueológicos? São locais em que não pode destruir. Lembra que a gente estudou sobre patrimônio histórico-cultural? Não pode mexer naquilo porque é história? Então é mais ou menos isso. São locais onde aconteceram coisas importantes na história e que ficam lá para as pessoas irem lá e lembrar do que aconteceu lá, tá? Ou estudar, como nós estamos fazendo agora. E lá tem um cais de pedra. Cais é onde os barcos desembarcam, tá bom? Ele foi construído para o desembarque dos africanos. Eram lá que os africanos chegaram. Ele entrou em funcionamento em 1811 e por ele desembarcavam quase 1 milhão de africanos. Então, nesse local, que é o sítio arqueológico do Cais do Valongo, do Rio de Janeiro, era onde chegavam os escravos. Então, é um local que ele é preservado como cultura, né, patrimônio histórico-cultural, porque lá aconteceu isso, vários escravos chegaram. Ah, professora, mas é um lugar ruim, por que as pessoas mantêm isso? Realmente pra gente ir lá e lembrar. E para que isso nunca mais aconteça, né? Não tem chances de acontecer, mas pra gente lembrar que foi muito ruim e a gente precisa se livrar desse preconceito que ainda existe. O Cais do Valongo é a evidência física mais importante da memória da chegada desses povos ao Brasil. Em 1831, com a proibição do tráfico de seres humanos, o cais se transformou e passou a se chamar Cais da Imperatriz. Em 2011, durante as escavações realizadas como parte das obras de revitalização da zona portuária, foram descobertos dos ancoradouros do Valongo e Imperatriz um sobre outro. O que é ancoradouro? As âncoras lá do barco, né? Próximo foi encontrada uma grande quantidade de amuletos e objetos de cultos originais do Congo. Então, lá perto, eles tinham achado amuletos, colares, pulseiras, que era lá do Congo, da África, de Angola e de Moçambique, regiões da África de onde vieram os grupos africanos. Com isso, dá para estudar sobre a religião africana, que muitas vezes as pessoas têm preconceito, né? E nós devemos respeitar, ok? Então, eles acharam muita coisa interessante que provavelmente hoje está em museu. Em 2017, o sítio arqueológico do Cais do Valongo foi tombado pelo IPHAN e reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Lembra que a gente viu isso em língua portuguesa? Foi o primeiro tipo de texto que a gente estudou lá no início do ano. Que saudade, né? O Cais do Valongo é um exemplo de lugar de memória que desperta lembranças de eventos traumáticos e dolorosos da história dos povos africanos e dos afrodescendentes do Brasil. É a memória de pessoas que hoje totalizam mais da metade da população brasileira. Mais da metade da população brasileira são descendentes africanos, tá vendo? Nós devemos respeito a essas pessoas.